camarada Hugo. E aí até conversei. Oi, Hugo, bom dia. Obrigado por ter vindo. Bom dia, Mauro. Como tá? Bom dia, muito bom você estar aqui. Obrigado por ter aceito o convite de última hora. Estava aqui falando nos bastidores com a Rose Martins, que ela falou, poxa, mas se o Hugo vai aí, eu quero fazer com ele, quero estar junto com ele, tá bom? Então a Rose vem, vamos falar tanto de Portugal e vamos falar na sequência também dessa história desse Conselho da Paz, desse Conselho de Ocupação Colonial de Gaza. Hugo, bom, Portugal, eu apresentei aqui o resultado do primeiro turno da eleição portuguesa, agora em fevereiro será o segundo turno. Em primeiro lugar, o candidato independente, vamos dizer assim, vinculado à social-democracia lá, o António José Seguro, com 31%. Em segundo lugar, o líder da extrema-direita portuguesa, André Ventura, com 23,5%. Depois, um outro nome da extrema-direita, entre a direita e a extrema-direita, o João Cotrim Figueiredo. E em quarto lugar, aquele que era tido como favorito para as eleições, né, um neoliberal, vinculado ali ao esquema progressista, me parece, tá? O Henrique Gouveia e Melo, que acabou sendo um fracasso, né, ficou apenas em quarto lugar, com 12,5%, e o naufrágio do primeiro-ministro, o Luiz Montenegro, seu candidato, Luiz Marques Mendes, apenas em quinto lugar, com 11% dos votos. A esquerda naufragou mais uma vez, a Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, com apenas 2%, e o Antônio Felipe, do Partido Comunista, 1,62%. Quero tua análise para esta conversa. Só dizendo aqui, vem Hugo, Rose e depois Paulo Nogueira Batista Júnior, tá? Vai lá. Bom dia, Mauro. Bom dia ao nosso público aqui, a Rose, que logo entra. Vamos dar um salve aqui. Sobre a eleição presidencial portuguesa, ela foi uma corrida maluca, porque esse Gouveia e Melo, que era um cara que veio da Marinha, parecia ser um nome ali defendido pela OTAN, por todo o esquema militar, e apoiado pelo Partido Monárquico, que torna tudo mais engraçado. Ele ficou em primeiro durante muito tempo. Portugal é um parlamentarismo sui generis, né? O presidente da República tem atribuições e uma função até simbólica um pouco maior do que em lugares do que outras repúblicas parlamentaristas, como a Itália, como a Alemanha. A Alemanha, o presidente tem um papel muito discreto, na Itália também. Em Portugal tem a coisa do presidente ser eleito pelo voto direto, que também dá um peso maior para a figura dele. Mas, historicamente, há uma relação muito esquisita, porque se Portugal... Então, se eu não estou enganado, há meio caminho entre o parlamentarismo tradicional e o sistema francês, no qual o presidente tem, de fato, uma intervenção no Poder Executivo bem maior. Acho que Portugal fica ali no meio caminho, né? É um meio caminho muito mal explicado, porque Portugal, os cientistas políticos criaram... A França tem um sistema que os cientistas políticos chamaram de semipresidencialismo. É um presidencialismo, a França, na verdade, onde tem um papel forte ali para esse super-ministro, que é o primeiro-ministro. Mas quem manda, de fato, é o presidente, quem viaja pelo mundo como líder da França é o Macron, não é o primeiro-ministro, e eu nem lembro mais quem está como primeiro-ministro na França, porque caiu um monte deles aí, tá essa briga horrível, porque o Macron não nomeou um primeiro-ministro de esquerda, embora a esquerda tenha vencido as últimas eleições. Mas no caso da Alemanha e da Itália, não, que a gente conhece o Merz, né, foi a Merkel durante muito tempo, é o primeiro-ministro, a primeira-ministra é quem representa o país. Itália é a mesma coisa, a gente fala da Meloni, que é a primeira-ministra. Em Portugal, há uma coisa ambígua, né? E, historicamente, os portugueses eles alternam o voto. Eles elegem, às vezes, um primeiro-ministro de centro-esquerda e, quando isso acontece, eles elegem, ninguém sabe por quê, um presidente de centro-direita. É uma situação um pouco curiosa que acontece lá, é quase que um acordo entre os dois partidos que se alternam no poder em Portugal. Portugal é um dos poucos países do mundo que tem um partido social-democrata de centro-direita, como o Brasil teve durante muito tempo, até agora o PSDB perdeu a relevância. O PSD de Portugal, o PSDP,
ele é historicamente um partido de centro-direita, enquanto o PS é algo parecido com o PSB aqui no Brasil, mas talvez um pouquinho mais à esquerda, ele ficaria numa função de centro-esquerda. E é como se Portugal tivesse uma alternância no governo e na presidência da República entre o PSDB e o PSB. Então, é um jogo mais ou menos de contexto. Houve raros momentos onde esse PS ele se uniu com a esquerda, pelo menos assim lá indiretamente, para montar um governo. Foi o caso da chamada Geringonça, um tempo atrás. Mas não era uma aliança exatamente formal. Basicamente, os comunistas tinham uma participação indireta no governo, e foi o governo do Antônio Costa, que ficou muito tempo, relativizou um pouco o neoliberalismo português, mas acabou caindo de um jeito muito estranho. Então, o que é importante dizer? Onde é que começa essa onda de extrema-direita em Portugal? Começa quando eles derrubam o primeiro-ministro de centro-esquerda, que tinha, numa época onde o presidente era de centro-direita, o Marcelo Rebelo, mas uma centro-direita bem moderada, e Portugal foi tocando políticas autorizadas pela União Europeia que relativizavam a austeridade que lhe foi imposta. Funcionou bem, como qualquer um poderia imaginar. O governo só foi possível, no entanto, pelo apoio dos comunistas. Só que, depois de vitórias seguidas, o próprio PS se beneficiava ser empurrado pelos comunistas. Então, os comunistas se sacrificavam eleitoralmente, o PS colhia os louros de tomar uma política não tão austera, e ele era um fator de recuo do seu próprio governo. Tornou tudo muito maluco. E o governo do Antônio Costa caiu por conta de um complô judicial que todo mundo aponta, houve até paralelos com a nossa Lava Jato aqui. Aí entrou a centro-direita na eleição seguinte. A centro-direita que está envolvida em escândalos, não é? O Luiz Montenegro também. São escândalos muito mais claros e muito mais diretos que o caso do Antônio Costa. Só que o aparato judicial e midiático de Portugal não derrubou o governo. O Partido Socialista até tentou forçar uma nova eleição e acabou se ferrando. Nesse meio tempo, que tem crescido em Portugal é um fenômeno de extrema-direita, né? Por dois caminhos. Pelo Partido Liberal lá, né, o IEL, que é um partido que até mimetiza um pouco, que é o partido do Cotrim, chegou a estar em primeiro, chegou a figurar ali entre as primeiras posições e desidratou às vésperas da votação, e a figura do André Ventura, que é esse agitador de extrema-direita que emula a posição do Jair Messias Bolsonaro aqui no Brasil. E com a retórica demagógica, mal educada, colonialista, ele que é uma figura altamente controversa, né? Uma figura altamente controversa, ele chega a esse segundo turno da eleição contra o segundo que é do PS, e é uma figura, digamos, da ala mais à direita do próprio PS, da ala mais moderada do próprio PS. E cria um segundo turno na eleição portuguesa entre esse establishment que governa Portugal desde a Revolução dos Cravos, apesar da Geringonça ter sido um hiato nisso daí, mas não muito, contra essa figura da extrema-direita, que era um comentarista esportivo, que é um sujeito super controverso, Ventura, e que foi criado, também foi alçado pelo aparato midiático, como o Bolsonaro foi alçado pelo aparato midiático aqui no Brasil. E é isso que a gente vai ver no seguinte. Deixa eu embarcar a Rose aqui para participar da conversa com a gente. Pode ser? Claro. Rose, querida, bem-vinda. Bom dia, Mauro. Bom dia, Hugo. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Para mim, uma honra estar aqui no Manhã Brasil junto com o meu camarada, Hugo. O Hugo me falou que estava entrando, a gente estava conversando aí, o Mauro sabe que eu estou com um horário super apertado hoje. Eu falei assim, deixa eu entrar com o Hugo, então, e a conversa acho que vai fluir até melhor. O Hugo, claro, sabe muito mais do que eu, já estava escutando aqui a aula que ele está dando sobre Portugal. Não, quero te ouvir sobre Portugal, mas antes só uma questão, Hugo. Quer dizer, a gente tem 2 candidatos da extrema-direita em segundo e terceiro lugar, e você vai ter em primeiro, quarto
quarto e quinto os candidatos do que a gente poderia chamar do neoliberalismo português. Ou da direita tradicional, da centro-direita portuguesa. É esse o cenário para o segundo turno? Eu acho que é um pouco mais instável, viu Mauro? Porque o Cotrim e o Gouveia Mello, eles já são figuras que rompem a direita com o establishment. Mas eles não têm um eleitorado tão fixo. O candidato do PSD, que era formalmente o candidato do primeiro-ministro, ele é uma figura menor, e aí é uma figura desse establishment político português. Eu acho que a candidatura de Seguro pode ser lida como uma candidatura desse establishment que governa Portugal há muito tempo e que é de centro, e que eles colaboraram em algum momento com a implementação do neoliberalismo ali. É que há nuances apenas nessa brincadeira. O PSD ele já foi um partido que, com o Passos Coelho no passado, ele cruzou linhas à direita, na direção do neoliberalismo. Mas ele voltou a uma posição um pouco mais moderada comparado ao que se projetava na década de 2000. E lembrando que, em grande medida, o neoliberalismo em Portugal é obra do PS, com José Sócrates, que era uma espécie de Tony Blair português. Mas tudo fica ao centro, não é? Essas duas outras candidaturas, do Almirante e do liberal, do Cotrim, do neoliberal, elas acabam ficando à direita, mas elas têm um eleitorado mais tradicional. A questão é saber para onde que vai o eleitorado, de modo geral, se é para uma ruptura à direita, com essa ordem que vem dos anos 70 para cá, Portugal que recuperou a democracia pela Revolução dos Cravos, mas a Revolução foi traída por essas forças liberais, com o apoio dos poderes europeus, para evitar que Portugal embarcasse em experiência com um contorno mais vermelho. Isso aconteceu em Portugal na década de 70. Então, o que a gente está discutindo agora é uma eleição plebiscitária em Portugal, entre uma ruptura com essa ordem ao centro, apoiada pela Europa, e que colaborou com o neoliberalismo moderado, quase foi à direita com isso, mas não foi, e uma ordem de um tipo de neofascismo que lembra o Bolsonaro aqui no Brasil, em vários contornos, porque o André Ventura é uma figura dessa extrema-direita que colabora com a OTAN, com os Estados Unidos, que não é uma extrema-direita nacionalista, como de figuras como Orbán, como parte da AfD, como Marine Le Pen. O Ventura é uma figura também lumpen, que lembra a extrema-direita brasileira. Então, ele é um sujeito que vai colaborar com a OTAN e com o esquema americano em Portugal, semelhante ao que faz a Meloni na Itália, mas o Ventura ele é algo bem mais desqualificado que a Meloni, né? Uhum. Então ele lembra muito mais aqui o nosso, o meu, o seu, o nosso Jair Messias Bolsonaro, que está na papudinha agora. Rose, dá uma palavra sobre o teu olhar para a eleição portuguesa. Sabe o que me choca muito assim em Portugal? É um crescimento do Chega que é muito veloz. É muito rápido. Eles saem de um deputado eleito em 2019 para 60 no ano passado. Então, quem foi acompanhando essa linha do tempo super rápida, meteórica do Chega, já imaginava que essa figura do André Ventura, que, como o Hugo disse muito bem, lembra muito mais essa extrema-direita nossa, é muito mais desqualificado do que quando a gente está falando dos quadros da extrema-direita francesa, alemã ou italiana, que cresceram muito também, mas de forma mais lenta do que o Chega. Ele é uma figura muito desqualificada, mas quem foi acompanhando essa linha do tempo sabe que mais cedo ou mais tarde o Chega ia ganhar esse impulso, porque é realmente muito rápido, gente. Vou falar novamente. Eles saem de um deputado eleito em 2019 para 60 no ano passado. E já com o Partido Socialista mostrando todas as debilidades de um governo, com suas medidas neoliberais. Em Portugal tem uma crise seríssima de habitação, os aluguéis são caríssimos, principalmente na capital, Lisboa. Há uma queda da qualidade de vida entre a classe trabalhadora, então eles vão passando por vários problemas econômicos e aquela fórmula perfeita, né, para o crescimento da extrema-direita e para esse tipo de figura. E eles agora nadam de braçada na questão migratória.
Você conhece, Mauro, o Hugo também, o público do Farol, tenho certeza que conhece, a Stephanie Costa, que é uma jornalista brasileira que está morando em Portugal. Outro dia ela estava nos contando, ela já está em Portugal acho que uma década, ela estava contando para a gente as dificuldades que ela está passando com o visto. Eles estão fazendo uma pressão muito grande para isso, e a gente não está falando que o Chega está no poder, mas mesmo o Montenegro, nem em campanha, comprou esse discurso do Chega em relação aos imigrantes. Então, é um quadro muito, assim, muito, muito preocupante, e eu diria que eles vão chegar nas eleições parlamentares aí para decidir o primeiro-ministro de Portugal com mais força ainda, porque mesmo que o André Ventura não leve essa eleição para presidente, dificilmente o Chega vai perder força, até porque uma parcela dessa direita, que agora está no poder em Portugal, cooptou também esse discurso do Chega para vencer as eleições. Isso foi visto no ano passado. E não há perspectiva de melhora no momento em que o bloco de esquerda, que também tem os seus problemas, ficou muito enfraquecido, né? O Hugo falou aqui já da geringonça do bloco de esquerda com o Partido Comunista, e o Partido Comunista também ainda, apesar de ter ainda uma representação parlamentar, ainda é muito fraco em Portugal. Apesar de tudo, ainda não tem força política. Né, tem representação, mais representação do que, por exemplo, nós temos aqui, mas ainda é uma força política muito fraca em Portugal. Então, o que me admira em Portugal é realmente esse crescimento muito rápido do Chega, né, de 2019 para cá, sem indícios de que vai ter uma reversão. Até porque esse quadro do Partido Socialista, que foi para o segundo turno, seguro, é também da ala direita do Partido Socialista. Também não promete, apesar da gente chamar de Partido Socialista, né, não promete nenhum cavalo de pau, tem diferenças da presidência para o primeiro-ministro, enfim, mas também ele não vem com nenhuma promessa de que é preciso mudar a política econômica ou lidar de outra forma com a questão migratória. Então, há também em Portugal um fosso ideológico, político-ideológico, para além do eleitoral. Sim, mas aí, Hugo, me parece bem interessante isso que a Rose traz, mas também parece que a presença da extrema-direita no cenário português parece ter um efeito similar ao aqui no Brasil e, de certa maneira, em todos os cantos do planeta, que ela empurra o discurso político todo para a direita, né? Então, você pega o que era o PT nos anos 90 e o que é o PT hoje no Brasil, né? Um discurso bem mais à direita, e assim vai, né? Os social-democratas, em todo canto a extrema-direita, além de ocupar o espaço, ela empurra o debate político bem mais para a direita, né? Correto, Mauro. As esquerdas têm uma dificuldade muito grande. As esquerdas tiveram um momento dourado em Portugal no meio da crise de 2008, porque é um momento em que essa banda mais à direita do centrão, que governa Portugal, eu sempre bato isso, esse grande acordo que os europeus enfiaram lá em Portugal, no final da década de 70, fizeram com que os portugueses tivessem de escolher entre, digamos, o PSB. Então, acho que um bom paralelo entre os PS, né, do Brasil e de Portugal. O PSB do Geraldo Alckmin está muito longe, é um partido formalmente de centro-esquerda, mas veja lá, né, centro-esquerda mesmo ou é centro-direita. É isso que foi historicamente o PS. E o PSD, uma coisa como o PSDB. Imagina que sempre foi um jogo político, Mauro, bem mais preso ao centro e bem mais sujeito aos poderes centrais da Europa do que, por exemplo, a França, que bem ou mal tinha uma disputa. O Mitterrand, longe de ter sido um radical, mas com certeza o Mitterrand foi mais à esquerda na França e pôde ir do que, digamos, o que foram os governos ali históricos do PS, com Mário Soares e com outras figuras que governaram o país. E os governos do PSD, de um jeito, uma coisa que lembrava muito o nosso PSDB aqui no Brasil. Mas nunca houve propriamente um PT em Portugal, né? Nunca houve um fenômeno como o PT, e os partidos comunistas que brigavam, um acabou se tornando base do bloco de esquerda, que se assemelharia ao PSOL, mais à direita do PSOL aqui no Brasil, e
o PCP, que é um partido comunista que manteve-se tendo importância durante muito tempo, mas perdeu muitos eleitores. Nisso, Portugal lembra a França, porque os comunistas perderam eleitores na classe trabalhadora, sobretudo na região centro-sul de Portugal, para a extrema-direita. E é interessante notar uma semelhança como, sim, o Ventura ele foi um ator capaz de arrastar o debate português à direita, mas isso aconteceu muito rápido porque Portugal é um país pequeno e tem uma característica peculiar. Ele tem uma junção entre o seu aparato midiático, o seu aparato judicial e policial, que permite que isso aconteça. Então, a observação da Rússia está muito correta. É uma diferença de Portugal em relação ao resto da Europa, mas se explica por conta de uma estrutura de Estado, e aí, né, sempre eles, os liberais, falando que os outros que são totalitários, e não há nada mais totalitário que o liberalismo, é como Portugal tem esse aspecto de controle do seu sistema, né, que está ligado lá ao centro do poder e do dinheiro da Europa, mas que consegue mudar muito rapidamente o que é a própria polaridade da sua política, cima para baixo, muito rápido. Foi isso que aconteceu em Portugal. Mas é uma experiência que o Ventura não foi sendo testado politicamente, eleitoralmente, como aconteceu na Itália, como aconteceu na Alemanha. O Ventura ele surge como Bolsonaro aqui. É uma figura que está ali na mídia, que está aparecendo como Milei na Argentina, como o Bolsonaro aqui no Brasil. A gente tem de lembrar que o Bolsonaro já era deputado, mas ali isolado no seu próprio partido, mas sempre sendo convidado para programas de auditório, sempre sendo chamado para ali, para pular. E assim o Bolsonaro se torna uma figura nacional, o Ventura lá em Portugal também, Milei também na Argentina. Nada me leva a acreditar que isso não é um projeto, né, internacional, mas que no caso português ele pode acontecer bastante rápido pela maneira que a mídia funciona na sociedade portuguesa, da maneira totalitária e da maneira como ela consegue implementar um determinado programa muito rápido. Então, o que essa eleição presidencial portuguesa nos diz? Que o dinheiro português, que é subsidiário ao dinheiro europeu, falou a polaridade agora entre esse centrão liberal contra a extrema-direita. Essa é a polarização que vai ser daqui adiante. Não importa muito quem vai ganhar, claro que tem uma importância ali, mas no longo prazo não é tão importante. O que é importante dessa eleição portuguesa é esse resultado do primeiro turno, onde a burguesia portuguesa associada e subalterna à burguesia da Europa, ela conseguiu fazer com que o eleitorado agora passe a escolher entre centro e extrema-direita. Né? A eleição, me parece que o que vocês trazem para nós é que uma característica fundamental dessa eleição é que o Ventura, o André Ventura, sai de ser alguém ainda um pouco exótico, um pouco à margem, para estar no centro da vida política portuguesa como um protagonista de primeira linha. Por sinal, os portugueses que moram, entre os portugueses que moram no Brasil, o André Ventura ganhou, mas com enorme vantagem. Ele teve sozinho metade dos votos dos portugueses que moram no Brasil nessa eleição. Então, ele vai para o primeiro... Fala, Rose. Ô, Mauro, parece que a única exceção foi na cidade de Porto Alegre. Foi. Que ele não venceu. Pois é. Pergunta para ambos, quem quiser responder primeiro. O que eu vejo os analistas, né, vi lá a BBC, vi analistas aqui, inclusive brasileiros, dizendo é que não, o André Ventura cresceu, mas a chance dele ganhar a eleição, ele foi para o segundo turno, está muito forte e tal, mas a chance dele vencer a eleição é irrisória, ele não vai vencer a eleição, garantem lá os analistas ouvidos pela BBC e vários analistas brasileiros aqui da realidade portuguesa e mesmo alguns analistas portugueses. Vocês concordam com essa avaliação de que o Ventura entra como azarão e a chance dele vencer a eleição presidencial é baixíssima? Quem quer? Fala, Rose. Olha, eu acho que isso depende se vai ter realmente esse cordão sanitário, né? E pode ser que a chance dele esteja reduzida por conta do próprio resultado inicial. Agora, o partido do Montenegro,
não declarou apoio ao candidato do PS, o partido do Montenegro, que ficou em 5º lugar, que amargou o 5º lugar, né? E o André Ventura já fez um chamado ao não socialismo. Esse é o pânico que ele está brotando lá, para votar contra o socialismo. O Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, né, que também tiveram números muito baixos, disseram que vão, né, para criar esse cordão sanitário em torno dessa extrema-direita, votar no candidato do PS. Me parece que a chance dele, ele não é realmente o favorito. Mas eu volto a dizer, o que mais impressiona é esse crescimento rápido, e de 2019 para cá ter aparecido esse nome de um desqualificado como André Ventura, e ele chegar no segundo turno colocando o candidato do atual primeiro-ministro em 5º lugar. Né? E um dos candidatos também mais votados é da Iniciativa Liberal, que provavelmente vai chamar o voto, não está claro ainda, no André Ventura. Então, assim, pode ser que ele realmente não leve, mas eu acho que é um grande alerta vermelho para as próximas eleições parlamentares, porque além do crescimento rápido, eu acho que ele está conseguindo aglutinar aí um discurso político que acaba puxando outros setores da direita de Portugal e dessa direita liberal, né? Como essa questão da Iniciativa Liberal, desse candidato da Iniciativa Liberal. Perfeito. Hugo? Olha, eles não fizeram muitas pesquisas de segundo turno, até porque era um cenário muito maluco, não é? Houve um aumento do quórum, Mauro, em relação à última eleição presidencial, mas um quórum muito baixo de votação. Também marca um elemento da democracia portuguesa, que é a desmobilização. Uhum. Não acho que o Ventura vai conseguir chamar muitos eleitores, além daquela metade que vão às urnas votar. Isso é importante a gente levar em consideração também quando a gente fala de Portugal. 52% dos eleitores foram. É uma lógica de despolitização, desmobilização, que lembra muito que é a democracia americana, onde quase ninguém vai votar. Eu diria que o Ventura não é favorito, mas ele pode surpreender. Tá? Porque está um clima em Portugal onde o discurso dele está sendo naturalizado. E quando esses meios que chancelam a verdade, o que a mídia faz? Ela chancela a verdade. É isso que a mídia faz. A mídia constrói um formato, existe um formato que o cidadão ele considera e legitima e fala, bom, se o sujeito está ali sendo chamado no jornal, se ele tem um espaço, então ele só pode estar falando a verdade. E isso aconteceu em toda a Europa, em diferentes extremas-direitas. A gente não pode nivelar toda extrema-direita, como a gente pontuou aqui, mas é um projeto do capitalismo europeu em deslocar aquela polaridade entre uma social-democracia que não ameaçava o capitalismo e uma centro-direita que estava ali sendo, digamos, os partidos ali do capitalismo social europeu, que precisava ter para os comunistas não tomarem conta de tudo. Essa polaridade foi deslocada, tá? Então, na medida que a polaridade é deslocada e se torna uma disputa entre liberalismo e extrema-direita, e a esquerda ela acaba perdendo a capacidade de enunciar a verdade, ela acaba sendo colocada como qualquer coisa, inclusive porque os europeus imaginam que eles são muito democráticos, que eles vivem num sistema muito aberto, eles estão pensando tudo da cabeça deles. Então, os europeus são até mais vulneráveis a essa propaganda, esse bombardeio semiótico, do que os latino-americanos. Chega a ser até pior. E Portugal, pior ainda. Então, na medida em que isso ocorre, tudo é possível. Tudo é possível. Ventura não é favorito, mas pode acontecer uma surpresa, porque tudo se moveu muito rapidamente nessa disputa portuguesa, e ainda que não vença, vai ficar essa marca. É isso que vai acontecer no futuro, numa eleição parlamentar em Portugal. Vai ser o Chega liderando um bloco ali na extrema-direita, e provavelmente a gente vai ver essa união entre esses eternos aí competidores, o PSD e o PS, contra essa extrema-direita. Então, em nome de um cordão sanitário, a gente vai ver uma disputa reduzida a uma polaridade, na verdade, falsa, que é o que, por exemplo, a burguesia francesa tenta fazer na França com Macron contra Le Pen e
a esquerda sendo colocada um pouco de lado, mas o Mélenchon faz milagre ali dentro e acaba com esse jogo descontente. Então, a política francesa fica dividida em três. Mas, em geral, na Europa, a gente tem essa disputa e Portugal vai passar a viver isso, pelo menos aí no curto e médio prazo. A esquerda portuguesa terá de desenvolver uma fórmula para sair dessa armadilha,